Olá pessoal, que Deus abençoe a todos aqui no canal Obreiro Fausto Machado. Ainda falando um pouquinho mais sobre a palavra de ontem, o centurião romano. Pessoal, só para curiosidade, veja os deuses romanos que eu encontrei aqui. Os principais deuses: Apolo, o deus da luz, do sol; Júpiter, é considerado o rei de todos os deuses; Marte, o deus da guerra, representa a força da batalha do Império Romano; Vênus, a deusa do amor e da beleza, tal como Afrodita entre os gregos. Até se parece com algumas deusas de alguns cultos pagãos de hoje em dia, né? Só muda os nomes. Eu estou levantando isso daqui para lembrar que Cornélio, pessoal, era um centurião romano, que tinha como o deus mais forte Zeus, né? E eu boto isso nesse vídeo, como um peso sobre ele, porque como ele era uma pessoa romana, então ele vinha com esse tipo de crença. Agora você analisa, você imagina, como um homem cheio desses deuses, sendo centurião, né, uma respeitável posição, um homem que todos tinham temor, né, vem a ser lembrado por Deus. É bem difícil isso, né? É quase impossível uma pessoa que a gente entende, né, de ter as coisas desse mundo se converter. Normalmente nós encontramos as pessoas vindo para Jesus quebradas, sem mais nada, né? Chegam à igreja assim, destruídas, desfaceladas, e aí elas se entregam. Eu não vejo nenhum rico, nenhuma pessoa com posições se entregando ao Senhor Jesus. Até porque as posições dela mantêm ela ainda presa na vida dela, né? Ela ainda tem recursos para sair de qualquer problema e para viver. Porém aqui ele se entrega, né? Ele busca a Deus. O que a gente pode imaginar? Que então ele sofria nas mãos, ele tinha uma vida que sofrida, né? Por mais que ele tivesse toda essa posição, ele não era feliz com toda essa crença romana. E talvez ali por habitar também em Israel, ele tendo ouvido, né, as histórias, ele acabou se encantando, não, ele acabou tendo aquele interesse em aprender. E talvez algumas experiências espirituais Deus mostrou para ele, então ele começou a ser justo, né? Até porque um centurião deve ter matado muita pessoa. E naquele tempo as guerras eram muito sanguinárias, era na espada mesmo, né? Então, com certeza ele deve ter tirado muita vida. Porém, aquela vida não trazia felicidade para ele. O centurião, por mais que tivesse todo esse registro na sua vida, essas medalhas, né, digamos assim, não era feliz. Então ele foi vendo que tinha alguma coisa ali em Israel que poderia dar para ele a solução daquele vazio que ele tinha. E aí ele começa a se justificar, se limpar, se purificar, né? Olha aqui. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, não só ele, né, mas toda a casa dele, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha aqui, pessoal, um homem que trocou a fé por uma outra, né? E ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Porém, isso aqui começou a engrenar na vida dele espiritual, o caminho dele até ele ter o Espírito Santo. E o que eu acho bastante interessante aqui também é que essa atitude dele fez com que o Espírito Santo desejasse aquele homem, quisesse ele, né? E até me lembra essa passagem que o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, ó, vê se não bate bem. Jesus disse assim em Mateus 11:27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, Jesus falando dele, né? Ninguém conhece o Filho
senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o deseja revelar. Então aqui, pessoal, não é quem corre, quem luta, né? Quem fica para um lado para o outro. O que eu entendo aqui? Eu entendo que é o Senhor Jesus quem revela o Pai para a gente. E o que fez o Senhor Jesus querer revelar ali as coisas espirituais para Cornélio? Foi exatamente essas atitudes de Cornélio, de começar a abandonar o velho eu, de ser humilde e reconhecer que ele precisava de Deus. E aí, por ser piedoso, começar a ser temente a Deus, ganhou toda a casa dele, tá? Isso chamou a atenção do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus quis revelar o Pai para Cornélio. Olha que bacana a fase de conversão. Começa primeiro com a pessoa. Ele tomou a atitude de buscar a Deus. Ele quis Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que busca, ele acha. E aí o Senhor Jesus foi tocado pela atitude dele. Isso me faz lembrar e me deixa preocupado com as pessoas que querem servir a Deus, mas aparecendo para o homem. Elas esquecem a parte espiritual, elas esquecem as orações, né, os pedidos ao Senhor. Oh meu Deus, me converte, eu quero te conhecer. Né? Ela esquece daqueles momentos que ela fica a sós buscando a Deus para ter um encontro com Deus. Ela aparece muito para o pastor, para o bispo, aquele corre todo, mas ela não tem nenhum momento para aparecer para o Senhor Jesus, que é o mais importante, que é o que vai virar a vida dela, que vai mudar a vida dela. E aí você vê muita gente caindo. Com o tempo, né, esse tipo de gente, ele acaba caindo, porque ele não conhece o Senhor Jesus. O centurião aqui não era conhecido por Pedro, não era conhecido por ninguém, pessoal. Ele aparece aqui, o centurião Cornélio, ele não ficava ali aparecendo, ele ficava na dele, fazendo as oraçõezinhas dele, dando as esmolas dele, vivendo de forma justa, né? Abrindo mão daquele jeito soldado romano de ser, que eles eram muito brutos, pessoal. E vocês sabem o que os romanos fizeram exatamente lá em Israel, né? Como eles dizem, acabaram com o templo de Deus. Os romanos eram um povo bárbaro, mas centurião escolheu não ser mais assim. Ele queria o Senhor Deus. E ele buscava isso dentro de si, na vida dele, no dia a dia dele, sem aparecer para ninguém. Aí, é como a palavra de Deus diz, né? Te honrarei na presença de todos, né? Ora teu Pai em secreto, porque aí eu vou te honrar na presença de todos. E o Senhor Jesus até repreende aqueles que jejuavam para aparecer para os outros. Né? Quando você jejuar, unge a tua cabeça com óleo, lava teu rosto e não fica mostrando, para que em secreto Deus venha te recompensar. E foi isso que aconteceu com o centurião. Em secreto, tudo mudou na vida dele. O que ele fez em secreto repercutiu à luz. Tanto que o Senhor Jesus manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro lá, porque Pedro, eu vou usar Pedro para que o Espírito Santo desça em Cornélio. Muito forte isso. Ou seja, e Pedro não iria não, hein? Se Deus não trabalhasse em Pedro, quebrasse o orgulho dele, Pedro não iria. Porque o que mais você nota aqui nessa passagem é Pedro lembrando, ó, não é certo um judeu andar com uma pessoa estranha. Então, Pedro não iria. Mas pela mão do Senhor aquilo aconteceu. Tá bom, pessoal? Muito forte isso. Então medite. Veja se você está querendo aparecer para Deus ou aparecer para os homens. É muito forte essa conversão do Cornélio. Como foi que a atitude de um homem humilde moveu a mão de Deus para ele e ele foi salvo sem depender de A, nem B, nem C, tá bom? Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com esse pensamento e medita nessa palavra, tá bom? Tchau, tchau.